Mas, modernamente, o que é que acontece? Hoje, o que esmaga a juventude no planeta, e entre nós isso chega a ser cruel, é que a felicidade não é mais buscada no ambiente subjetivo, e sim nesse ambiente materialista do consumo. Então, eu nasço na favela de São Paulo, ou nasço na favela do Rio, ou na palafita do Recife, que pegou agora 100 e tantos mortos e tal, e eu sou bombardeado todo dia por todos os buracos na minha cabeça, por compre, 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 e aquilo não é uma coisa trivial. Para o garoto, aquilo é acessar o tablet. É o que vai deixar ele feliz, é o que vai permitir que ele seja feliz. Ele ter o celular, ele ter o tablet, ele ter o tênis de marca, é um elemento simbólico do êxito social dele no grupo. Para ele participar, né? Símbolo de aceitação dela ou dele pelo namoradinho ou namoradinha, que é o cara... Então, se ele não tem aquilo, ele é uma geração de fracassados. E ele não pode ter aquilo, porque esse padrão de consumo ele é fugidio. Na hora que eu consigo esse básico, eu tomo notícia de outro patamar e começa infinito, a minha angústia existencial. Então, nós estamos produzindo na humanidade, e entre nós brasileiros, com requinte de crueldade absoluta, nós estamos produzindo uma geração de garotos losers, fracassados, esses que não têm... A vida não serve para mim, a vida só me manda bala, a vida só me nega. E aí, o que eu faço? Que é uma espécie de proteção. Eu arranjo um elemento comunitário, a minha fé em Deus, a minha autoajuda e o meu laços de pertencimento ali, e a minha fé em Deus, e é um fenômeno muito bom, sob esse ponto de vista, ou eu simplesmente sou a primeira vítima da cooptação daquela renda rápida do narcotráfico. A ilusão de que toma aqui um tostão, distribui ali, é venial, isso aqui é um pouquinho, não custa nada e tal, e eu sou, então, bucha de canhão para a polícia fazer de conta que está reprimindo, e nesse sentido, de novo, o Lula e o PT criaram uma legislação que meteram quase 800 mil jovens negros e pobres da periferia do Brasil na cadeia. Isso que eu estou lhe dizendo. Com que instrumento? Uma lei. Copiaram dos Estados Unidos a lei de repressão à droga, considerando que o crime de distribuição de droga sem violência nenhuma era um crime para ser caracterizado com prisão. Aquele menino que não cometeu nenhuma violência, na primeira noite que entra num presídio, ou se filia à facção criminosa, ou vai ser morto ou currado. E nesse dia em diante ele passa a ser um soldado da facção criminosa ultra perigoso. E a facção criminosa reina fora do presídio com um misto de terrorismo, porque quem desacatar vai morto, e clientelismo, de proteção da família que está desesperada e tal. Isso foi produzido pela dita esquerda brasileira. Os números são chocantes, assim. Atenção, irmão, se não for verdade isso aqui, você não precisa mais votar em mim. Quando o Lula tomou posse, o Brasil tinha menos de 300 mil presos. Hoje o Brasil, se botar os mandados de prisão em aberto, que são prisão, porque a pessoa está foragida e tal, nós estamos falando de 1.100.000 pessoas. Tudo garoto pobre, por regra. 70%, 80% garoto negro pobre da periferia, cujo primeiro crime não foi violência nenhuma, mas que o segundo em diante é violência bárbara. Lá no Ceará criaram uma facção, eu não vou dizer o nome aqui para não fazer apologia, mas eles degolam as pessoas e filmam e botam na internet. Você sabe que esse sentimento, ele aumentou, ele está exacerbado, porque eu sou do interior de São Paulo, né? Eu cresci em Sim, mas Socorro. agravou-se. Então, veja, essa felicidade consumista só vai ser revogada se a gente entrar numa dinâmica de reespiritualização da humanidade. É um serviço... aí tu ficou meio... mas a reespiritualização não significa religião, não. Significa voltar ao amor, à compaixão, percebe? Mas há um elemento prático para começar agora. E eu também refiro isso no livro. É o seguinte, você dizer na criança, na escola, que ela, ao invés de, ao consumir, fazer só uma pergunta, ela passe a fazer 3. Isso é muito simples de fazer agora, já. Aliás, começou a ser feito em muitos lugares do mundo. Primeira pergunta, e única que se faz no Brasil, nos tempos selvagens que nós vivemos, é quanto custa? Que me predispõe ao bom, bonito e barato. Pouco importa se ele é produzido na China. E se já é original, lá, etc, etc. Se é original, se está na 25 de março, etc. Então, primeiro, quanto custa? Se eu paro nessa, fodeu, vai matar o planeta, porque esse padrão de consumo está matando o planeta Terra. Então eu vou introduzir 2 perguntas mais. A segunda, a quem aproveita o meu ato de consumo economicamente, comunitariamente? Então, eu posso começar a optar por comprar uma coisa menos sofisticada, até um pouquinho mais cara, se ela contiver a informação de que aquilo está gerando um emprego para o meu comunitário. É pensar no outro lado, né? É o impacto que gera a tua conta. Quem aproveita o meu ato de consumo. Então eu tenho 2 coisas aqui. Uma é malajambrada e mais carinho um pouquinho, mas a outra é sofisticada, mais barata um pouquinho. Mas eu faço... Não, quanto custa essa daqui eu vou levar? Não, peraí. Quem produziu essa daqui? Não, é um emprego ali na periferia de São Paulo, é um tomate menos enfeitado, menos encerado, mas é produzido
por um comunitário meu. Então eu vou comprar um pouquinho mais caro e tal. Terceira pergunta. O meu ato de consumo é amistoso à natureza, na origem e no rejeito? Isso está acontecendo já. Quer dizer, muito bicho grilo está crescendo, a prateleira de orgânico dos supermercados está aumentando. Se a gente fizer um esforço de educação pesado nas crianças, a gente muda numa geração. E o papel dos estetas, dos políticos, da arte, é fazer um pouco essa reespiritualização. E não é? Claro que é. E está sendo feita? Olha, em princípio, sim. Em princípio, sim. Agora, você também tem outra questão nas artes. Qual é? É que elas estão se popularizando. A estética clássica era uma estética inalcançável ao povo. Você imagina o Michelangelo fazer a estátua do Moisés e dizer tão perfeita que ele bate ali e diz, fala. Ele próprio se encantou com a obra. Mas era um que fazia. Aí a estética está se popularizando. E isso vulgariza, no sentido mesmo do termo vulgariza. E aí fica essa grande discussão estética do sertanejo, não sei o que e tal. Eu estou noutra. Sabe, qualquer expressão cultural e artística vale a pena. Eu acho que vale também. Vale a pena e tal. O que nós precisamos fazer é dar bons exemplos ao povo. É que eu acho que essa outra desapareceu, quase. Você entendeu? É óbvio Mas que não por quê? é uma... Porque faz parte da ideologia neoliberal transformar o cidadão em consumidor. Isso. Ninguém mais é cidadão. Então é o seguinte, qual é a estética que o setor público está promovendo? Então o Bolsonaro satanizou a Lei Rouanet. Qual é o país do mundo que não faz fomento à sua cultura, com dinheiro público? Nenhum país do mundo deixa de fazer. Os americanos são o que são porque eles exportam o way of life deles, os elementos culturais deles, a identidade nacional americana via cinema. Sabe, via conteúdo, internet, essas coisas todas, eles estão ali o tempo todo. A Coreia do Sul, que é um fenômeno mais recente, é impressionante. Meteu um K-pop no mundo, está criando um estético. Com ampla adesão, né? Foi absurdo. A indústria cultural coreana é uma indústria que está sendo fomentada há um tempo já. Pelo governo. Sim, e demorou um tempo para aumentar. Demorou pelo um governo. tempo. Claro, mas assim, funciona. Claro. Então, o que está acontecendo no Brasil? Você sataniza os instrumentos de fomento da cultura, por quê? Porque você quer ignorantizar o povo. Como é que prospera dois líderes de pesquisa cuja visão de mundo é a apologia da ignorância se o povo é esclarecido? Então, mas é que quando eu vejo os agentes da arte brasileira cooptados por esses discursos, eu fico sensibilizado nesse sentido. Sequelas da ditadura. Sequelas da ditadura, porque nós tínhamos uma ditadura. O grande consenso para derrubar a ditadura, também reflito sobre isso no livro, tinha que ser raso. Não podia ser uma coisa profunda. Sim, tem que ser imediato, né? Raso. Era um tema simplório que era regionalizar o país. E isso deformou a consciência, a formação política dos líderes que sucederam a ditadura no Brasil. Fernando Henrique e Lula, os mais importantes. Então, eles só tinham a noção de regionalizar, anistia, essa eleição direta e tal. E toda essa geração de artistas que fez a resistência à democracia está fazendo 80 anos, 75 anos. Você vai querer que essas pessoas agora aceitem que a discussão não é só derrotar o Bolsonaro, mas discutir o que causou, os valores que levaram o Bolsonaro ao poder e, mais grave, o que nós vamos botar no lugar? Não, para eles é mais simples o back to the past. Mitológico, e olha como é a palavra, mitológico, porque o mito de um é igual ao mito do outro. Porra, eu já vi. Só a palavra, eu, Ciro Gomes, vi num debate, Ciro Gomes, candidato em 2002, vi o Lula dizendo num debate que o jeito de identificar negros para fim de identificar quem tem direito à cota ou não era fazer exame de sangue. Imagina se o pobre do monarca diz um negócio desse. Né? No mínimo, né, uma apologia à eugenia aí. Sim, tô só dizendo. Pode ter sido um deslize, né? Vamos dar esse benefício da dúvida. Mas ele pode deslizar onde ele quiser. Ele chega em... Isso é verdade aí também. Pode deslizar onde quiser por causa disso, dessa vênia. É a apologia da ignorância. Tá lá. Quem quiser ver na internet. Não, dá pra ver isso na internet, claramente. Lula em Pelotas. Pega lá, pegando a garrafa do cara, diz, Pelotas. Pelotas é o polo de exportador, não é o cara de exportador? É exportador de viado. Vá, se eu digo um negócio desse, nunca mais na vida eu tenho direito de respirar. E pronto. E as mulheres do grelo duro, isso é a expressão do Lula. Eu tava ouvindo o Mano Brown, por exemplo, com ele, e aí tem um certo momento lá que ele fala que ele é o primeiro presidente negro da América Latina, alguma coisa nesse sentido. O Lula? É. Caralho!
Achei uma... Não, ele não falou isso. Ele agora... Eu não sei se foi daí. Ele disse alguma coisa. Você esteja enganado. Ele agora esfregou no nosso nariz que o Alckmin trabalhou contra o impeachment da Dilma. E o inimigo mortal sou eu, que trabalhei mesmo contra o impeachment da Dilma, e o Ceará foi o único lugar que deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Com quem que ele está? Com o Eunício Oliveira, que liderou o impeachment. Eu não quero espalhar fake news, hein? Chequem essa informação, mas me soou na hora uma coisa muito... Eu vi algumas pessoas comentando depois, assim... Do Mano Brown, o que eu ouvi foi o Mano Brown dizendo uma coisa óbvia, que era o seguinte: onde é que nós erramos para não falar mais a língua do povo? Sim, naquele comício. Levou a mão de vaia. E depois recolheu-se. Aí depois Ô, Mano Brown, me leva no teu blog, cara. Eu queria, sabia? Eu acho que isso ia ser... Eu não entendo por que não tem essa... Não pode. Quer dizer, eu entendo, né? Eu entendo, claro mas como entende, que... pô. Não, mas é que o Mano Brown é um cara que eu admiro tanto. Eu também admiro muito. Tem tantos artistas que eu fico frustrado no sentido de que... Como eles podem ser contra o diálogo? Você tá entendendo? Por que não levar o Ciro? É porque é mais fácil. É muito incômodo a minha presença nessa discussão. Sabe por quê? Porque foi um cara que ajudou o Lula a vida toda. Né? Deve ser por isso. Sou diferente, fui candidato em 98 contra ele, fui candidato em 2002 contra ele, fui candidato em 2018 contra ele, mas todas as ocasiões em que ele precisou de mim, eu ajudei. Hoje eu sou o inimigo mortal número 1, nem respeito mínimo eu mereço. Mas eu duvido que, num cenário desenhado pelas pesquisas hoje em dia de um segundo turno que tenha Lula e Bolsonaro, que tu vai ajudar ele no segundo turno. Meu irmão, eu vou estar lá no segundo turno. Vai? Vou. E venho aqui como presidente, vou dizer isso de novo para você. Não é porque é fácil, é porque é necessário. E o tempo da história é que determina essas coisas. É muito artificial o que está acontecendo no Brasil. Sabe, parece uma barragem gigante, cheia de rachadura. Sabe, se eu acerto uma dessas rachaduras, pode ter acontecido hoje à noite aqui. Sabe, se eu acerto essa barragem arromba. Você vai ver.